Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os povos da terra. Muito bom dia. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Queremos render o nosso louvor ao nosso Deus. Reconhecemos que Ele é soberano sobre a nossa vida. Não podemos nessa terra viver um dia sem termos a bênção de Deus. É por isso que a cada manhã nos voltamos para o nosso Criador, abrimos o nosso coração e nos colocamos por completo ao seu dispor. Quero convidar você nessa manhã a também refletir numa parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 9, onde a Bíblia diz o seguinte: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Provérbios, capítulo 13, o versículo 9. Aquele que anda ao lado do Senhor irá refletir a luz do céu, a luz do Senhor. Brilharemos a cada dia, mas aquele que anda longe do Senhor irá apagar a sua luz, irá refletir a luz dessa terra e terá um tempo muito curto de vida. Mas a cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 97, o versículo 1. Reina o Senhor, regozije a terra, alegre-se as muitas ilhas. A palavra de Deus nos afirma quando Deus criou todas as coisas e estabeleceu os seres humanos aqui nessa terra. Ele olhou de lá do céu para essa terra em busca de alguém que pudesse viver uma vida íntegra diante dele. Na verdade, o mundo já estava corrompido com o pecado e Deus encontrou apenas um homem justo que andava ao lado do Senhor. E o seu nome era Noé. Deus faz um chamado especial a Noé para que ele permanecesse andando ao seu lado. Deus iria preservar a sua descendência. E Deus pede a Noé que fizesse uma arca para que através dessa arca todas as pessoas que quisessem receber a salvação não fosse destruído daquela geração, eles deveriam entrar na arca. Foi o próprio Deus que convidou a Noé a construir uma arca. Mas o mesmo Deus que falou com Noé para que construísse uma arca, ele falou a respeito do comportamento daquela geração, que após aquela geração que se encontrava ali, seria o comportamento que no futuro encontraria nas novas gerações. Apenas 8 pessoas foram salvas daquela geração. Entendemos que nos dias em que nós estamos vivendo, corremos o risco de estarmos também do lado de fora da arca, se nós não escolhermos andar ao lado do Senhor. Como nós precisamos a cada dia viver mais para Deus e menos para essa terra. Temos que nos colocar nas mãos do Senhor. O Salmo 97 celebra a entronização do nosso Deus como sendo soberano, rei, criador e governante sobre toda a terra. Nenhum outro Deus é digno de adoração, somente Yahvé. Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele tem autoridade sobre todo o universo. Quando Ele abre os seus lábios, tudo acontece. Quando Ele ordena, até o próprio Satanás, que é o seu maior inimigo, ele obedece. A alegria de todo israelita deveria ser porque o Deus Israel reina, ele governa por toda a eternidade, ele é soberano sobre todas as nações. Se o Deus Israel tem toda essa autoridade, por que o povo do Senhor se prostraria diante de outros deuses? Todo israelita deveria se voltar para Deus e manter-se cativo ao verdadeiro Criador. Todas as manifestações de Deus no passado eram uma prova clara que todo o povo deveria ser submisso a Ele, reconhecê-lo como sendo o Criador de todas as coisas. Deus se manifestou muitas vezes dentro do santuário. Deus se manifestou quando o seu povo saiu do Egito, abrindo o Mar Vermelho para que os seus filhos pudessem passar em terra seca. Deus no deserto alimentou toda a sua congregação. Foi esse mesmo Deus que fez com que a água saísse da rocha para que o seu povo pudesse saciar a sede. Por que nós hoje iríamos nos debruçar diante de outro Deus? É a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos amar, é a Ele que nós devemos viver uma vida submissa. Deus é o Criador de toda a natureza, é a razão pela qual, quando os nossos olhos se voltam para a natureza, nós ainda hoje conseguimos contemplar as digitais do Criador. Deus é o Criador de tudo, portanto, toda a natureza revela o caráter do nosso Deus. Quando nós olhamos para o sol, para as nuvens, para as tempestades, os raios, conseguimos enxergar como o nosso Deus é tão grandioso. Portanto,
Somente Ele é digno de toda a nossa adoração. O mal que teve início lá no Jardim do Éden, que infectou os nossos primeiros pais, que trouxe separação entre Deus e os seus filhos, é o mal que hoje nos atormenta e nos separa de termos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Mas quanto mais nós buscamos estar perto do nosso Deus, nós vemos as nossas fraquezas e recebemos o perdão e buscamos cura no Senhor. Mas quanto mais longe nós vivermos do nosso Deus, mais envolvido nós estaremos nos nossos pecados, nos nossos erros e não sentiremos necessidade de cura ou de perdão do nosso Criador. É a razão pela qual a cada dia nós somos chamados a termos um encontro pessoal. A cada dia nós somos chamados a fazermos uma reflexão de como nós temos vivido para com o nosso Deus. A cada dia nós somos chamados a viver uma vida mais santa como o nosso Deus o é. Cada um de nós somos chamados a estarmos conectados com o nosso Deus. Quanto mais essa conexão se tornar intensa, mais teremos capacidade de produzirmos os frutos do Espírito. Quanto mais longe nós estivermos do Senhor, menos frutos teremos condições de produzir. É como plantarmos uma árvore junto ao ribeiro. Ele terá possibilidade muito maior de produzir muitos frutos, porque as suas raízes encontrarão água para alimentar o seu próprio corpo. Mas quando plantamos uma árvore num lugar árido, seco, sem água, a tendência natural dessa árvore é secar, é murchar, porque ela não terá condições de alimentar todo o seu corpo. A alegria de todo cristão deveria ser viver para o Senhor, amar a Deus, entregar-se nas mãos desse Pai de amor, permitir que Ele conduza a sua vida. Quanto mais ligado nós estivermos ao Senhor, mais nós conseguiremos amar as outras pessoas. Quanto mais ligado nós estivermos ao Senhor, mais teremos condições de produzir os frutos do Espírito. É por isso que nessa manhã nós somos convidados a cada dia a vivermos uma vida ligada ao nosso Pai de amor. Todos os reinos desse mundo são efêmeros, passam com muita velocidade. Somente o reino do nosso Deus permanece eternamente. Somos chamados a nos colocarmos nos seus braços, permitir que Ele tenha o controle por completo do nosso coração. Aqueles que vivem mais para o céu e menos para essa terra viverão eternamente. Mas aqueles que vivem egoístamente apenas para esse mundo não terão alegria de viver com o seu Deus por toda a eternidade. Deus a cada dia pessoalmente nos faz um chamado especial, um chamado de amor, amá-lo, servi-lo, viver uma vida de fidelidade a Ele. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção do Senhor. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você a fecharmos os nossos olhos e clamarmos pela bênção do nosso Pai. Querido Pai, em Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe, nos guarde. É o nosso pedido e é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.